Oi, gente! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de saneamento 1 e a gente vai para a parte 2 do nosso módulo 5, né, que fala sobre redes de distribuição. A parte 1 a gente falou da introdução das redes e sobre rede ramificada, e nesse outro vídeo, que é a nossa parte 2, a gente vai falar sobre redes malhadas. Então, gente, a rede ramificada, como eu falei para vocês no vídeo passado, ela se aplica mais em sistemas de irrigação ou em tubulações secundárias dentro de uma rede malhada, mas o que mais comumente se vê na prática são as redes malhadas nos sistemas de abastecimento de água, né? E o motivo é que os traçados de rede seguem justamente os logradouros públicos ou as ruas, né? E isso geralmente forma anéis ou malhas. Então, a rede malhada, ela vai ser um pouco mais complicada de dimensionar, né, de fazer o cálculo, porque a gente não vai conhecer inicialmente o sentido do escoamento da água, né? No caso da rede ramificada, como eu mostrei aqui, por exemplo, o exemplo que a gente tinha, né, que a gente fez no vídeo passado, a gente tem uma noção de qual vai ser o caminho da água, né, o fluxo, por causa dessas pontas secas que a gente tem nessa rede ramificada, que não é o caso da nossa rede malhada, né? Então, a gente vai ter aí principalmente dois métodos para conseguir desvendar, né, o problema da rede malhada. Um deles é o seccionamento fictício e o outro é do cálculo iterativo ou o método hard cross, né, que é um dos mais utilizados. Então aqui, e é o que a gente vai mostrar também no nosso vídeo de hoje, né, o método hard cross. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma rede malhada, tá aqui em formato de anel, né, a gente tem um reservatório ligando os nós e os nós se fecham num formato de anel, formando aí uma malha, né, ou um anel. E com o método hard cross, a gente vai substituir a vazão específica por área por vazões concentradas nos nós, né? Esse vai ser um dos primeiros passos. Então, lá no vídeo anterior também a gente falou das vazões específicas, né? Que pode ser feita por trecho, né? Por comprimento, que seria a vazão de marcha, que foi o que a gente usou para fazer os cálculos da rede ramificada. E no caso aqui do método hard cross, a gente pode utilizar a vazão específica por área, né, também. E essa vazão específica por área vão se transformar, né, essas vazões irão se transformar em vazões concentradas nos nós. Então, nessa rede malhada aqui, a gente tem como exemplo, né, os nós A, B, C, D e F, G, H. E nesses nós, né, aqui no pontilhado, a gente define qual é a área de influência de um nó. E a gente vai transformar a vazão específica por área nessa vazão concentrada nesse nó a partir dessa área de influência desse nó, né? E isso é o que vocês ficaram de calcular para entregar agora na terça-feira, dia 8, né? A área de influência dos nós da rede da Parquelândia. Né, justamente esse quadradinho aqui, né, nesses retângulos, em como vocês vão identificar qual é a área de influência de cada nó, para vocês conseguirem achar depois as vazões concentradas desses nós, tá certo? Então, depois que a gente souber, né, em cada nó, qual é essa vazão concentrada, a gente vai admitir uma vazão em cada trecho dos nossos anéis, tá? Por ser um método iterativo, esse método de hard cross, a gente vai começar com uma suposição, né? Que é um chute, mas um chute educado, né? Como se diz.
porque a gente vai fazer um chute, mas dentro dos parâmetros, né, das vazões, dos nós e do somatório desses anéis. Então, a gente vai admitir aí, inicialmente as vazões em cada trecho dos anéis, né, com as condições, né, para essas vazões admitidas. Em um nó qualquer, né, a soma algébrica das vazões tem que ser igual a zero. Né? Então, pegando o nó A aqui, né, a gente tem aí que a soma das vazões, né, entrando no nó A, tem que dar igual a zero. Ou seja, a gente tem uma vazão que vai do reservatório ao ponto A, tem a vazão que vai do A ao E, tem a vazão que vai do A ao H e tem a vazão específica concentrada do nó A. Então, a soma algébrica dessas vazões todas nesse nó A vai ter que ser igual a zero, né? E a segunda condição é que em um anel qualquer, a soma algébrica das perdas de carga é igual a zero, né? Então, no anel, dentro de cada malha, a soma algébrica das perdas de carga vai ter que ser igual a zero. Então, esse nosso chute das vazões vai ter que ser definido respeitando essas condições, né? Por exemplo, então aqui a gente tem, né, a primeira condição, tá aqui o nó P, vai ter Q1, Q2, Q3, Q4 e o QD, aqui, que é a vazão concentrada do nó, né? A soma de todas essas vazões, soma algébrica, tem que ser igual a zero. Então, é a mesma coisa que dizer que as vazões de entrada tem que ser igual às vazões de saída, né? Então, nesse caso aqui no ponto P, por exemplo, Q1 vai ter que ser igual, é a única vazão entrando no nó é Q1 e Q2, né? Então, Q1 mais Q2 tem que ser igual a Q3, QD e Q4, né? Somando Q3 mais QD mais Q4. Então, a soma algébrica das vazões no nó tem que ser igual a zero, né? Que é o que está escrito aqui. A segunda condição é que a soma das perdas de carga num anel tem que ser igual a zero, né? Então, a gente considera aí a convenção do sinal, né? Dentro do nosso anel. Então, a convenção está aqui no sentido horário, né? Para o anel 1 e o anel 2 aqui dessa figura, né? Então, a soma das perdas de carga em cada tubulação dessas tem que dar igual a zero. Ok? Então, é estabelecido o traçado dos anéis, né, e pontos de carregamento das vazões, né? A gente vai alocar ali as vazões nos pontos das concentradas dos nós, se tiver vazões singulares, etc., e as vazões do trecho, né? Então, a gente obtém os comprimentos dos trechos e suas cotas respectivas, e a gente vai fixar o sentido positivo do escoamento. Como eu mostrei ali, a gente colocou o sentido horário como sentido positivo do escoamento, né? E aí a gente vai estabelecer a primeira distribuição das vazões em cada trecho do anel, né? Primeiro a gente vai considerar os nós, né? O somatório das vazões sendo igual a zero em cada nó. A partir daí a gente consegue dimensionar, né? Utilizar a tabela lá das vazões máximas para determinar o diâmetro de cada trecho do anel, né? Com base lá na tabela que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Então, tendo as vazões, os diâmetros, a gente consegue calcular as perdas de carga de cada trecho, né? Com seus respectivos sinais ali, utilizando a convenção do sentido do escoamento, né? E aí a gente faz a somatória em todos os anéis. Se
a gente tiver muita sorte, a gente adotou ou supôs todas as vazões corretas, né, no nosso método hard cross, que é muito difícil acontecer. E aí o somatório das perdas de cargas dos anéis vai estar todo igual a zero, então quer dizer que a rede está toda equilibrada. Então, está tudo correto. Provavelmente não é na primeira vez que a gente for fazer o cálculo, não é isso que vai acontecer, né? O somatório das perdas de carga vai dar diferente de zero. Por isso que ele é um método iterativo. Você faz uma vez, duas vezes, três vezes, até esse somatório das perdas de carga zerar, né? Então, primeira vez a gente está começando, vai dar diferente de zero o nosso somatório das perdas de carga nos anéis, né? Isso quer dizer que a rede não está equilibrada. Então, a gente vai começar a corrigir as vazões de cada trecho. Como é que a gente corrige? Né? Porque a gente tem que corrigir as vazões para a gente chegar mais perto de zero possível até a rede ficar equilibrada, né? Então, o ΔQ, que seria aí a correção das vazões, vai ser igual a menos o somatório da perda de carga sobre N vezes o somatório da perda de carga dividido pela vazão, né? Sendo que esse N é igual a 1,85, ok? E aí a gente vai repetir o processo corrigindo as vazões, né, em cada interação até que a rede esteja equilibrada, ou seja, todos os anéis têm que ter a sua soma da perda de carga igual a zero, né? E aí tem alguns detalhes que são importantes falar. Velocidades excessivas, né? Se a gente apresentar aí nossos cálculos de velocidades muito altas, a gente aumenta o diâmetro do trecho para que essa velocidade diminua, né? Pressões inadequadas, a gente tem que mudar as cotas piezométricas nos pontos de alimentação, né? Principalmente a gente pode mudar o nível de água do reservatório, etc., como eu falei lá na rede ramificada. Ou a gente pode mudar o diâmetro de alguns trechos da rede para diminuir a pressão ou aumentar a pressão, tá? Então, gente, aqui, para clarear o que eu acabei de falar, a gente vai fazer um exemplo, né? Um exemplo aí de uma rede malhada. Nesse caso aqui, nós temos as curvas de nível, né? Aqui. Nós temos o reservatório e 10 nós, né? Que estão aqui de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para cada nó, você consegue ver nessas linhas que é traço X, né? Como foi feita a divisão da influência dos nós. Para a gente poder saber qual vai ser a vazão concentrada de cada um desses nós, né? Então, gente, os dados que nós temos aqui é de densidade populacional, consumo per capita, material, né? A gente tem o C igual a 120, K1 e K2. Temos a nossa cota do nosso reservatório, que é muito importante, né? E aqui, como mostrei no desenho, onde há essa delimitação da área de influência dos nós, aqui a gente já tem a tabela com a área, né, de cada um dos nós. E assim a gente consegue calcular a vazão concentrada dos nós. Bom, gente, então, nesse exemplo aqui, primeira coisa é saber qual é a área de influência dos nós, né? Nesse exemplo aqui, ele já dá pra gente essa tabelinha aqui, que mostra, né, qual é a área em hectare de influência dos nós. Então, a segunda coisa seria achar a vazão específica, né? Vazão específica que nesse caso vai ser em relação à área.
Então, a gente sabe que a vazão específica, QA, é K1 vezes K2. Nesse caso que a gente tem, em vez de população e área total, a gente já tem densidade populacional, né? Então, a gente usa densidade populacional vezes o consumo per capita. Tudo isso sobre 86.400, né? Então, nós vamos ter 1,2 vezes 1,5, 500, que é nossa densidade populacional, que é 500 habitantes por hectares. O consumo per capita é 200 litros por habitante por dia, sobre 86.400. Então, a gente vai ter a nossa vazão específica aí por área, 2,083 litros por segundo por hectare. Ok? E agora a gente precisa saber a vazão dos nós. Então, a gente tem a área de influência de cada nó e tem a vazão específica. Então, para calcular a vazão dos nós, a gente só vai multiplicar a área de influência do nó vezes a vazão específica, né? Muito simples. Até aí, tudo certo, né? E agora a gente vai começar com a vazão nos trechos. Então, a vazão saindo do reservatório, ela tem que ser igual à vazão total, né? Vazão total. E qual é a vazão total? A vazão total vai ser 562,5, né? Como que a gente faz para chegar aí? Muito simples. Nós temos a nossa vazão específica, né, que a gente calculou, sendo 2,083 litros por segundo por hectare. E nós temos a área total, né? Nós temos aqui a área de influência de cada nó e a área total em hectare é 270. Então, multiplicando a nossa vazão específica pela nossa área total, a gente tem a vazão total, né? E essa vazão total é 562,5, né, litros por segundo. Então, voltando aqui nos nossos nós, né, na nossa rede, nós vamos ter que ir caminhando para o reservatório, né? Do reservatório a gente vai para o ponto 1, o nó 1. Então, começamos analisando aqui o nó 1. Então, nós temos essa vazão total entrando, né? Saindo do reservatório, entrando no nó 1. Vamos adotar aqui que nós temos a vazão saindo do trecho 1 para o trecho 2, Q1, aí eu coloquei aqui Q1-2. Vazão saindo do ponto 1 para o ponto 5, então Q1, 5. E nós vamos ter a vazão concentrada do nó 1, né? Lembrando lá que essa vazão concentrada nada mais é do que a nossa área em hectares de 30, né, do nó 1, vezes a nossa vazão de área específica. Então, isso aqui vai dar 30 vezes 2,083, vai dar 63 litros por segundo, certo? Então, gente, continuando, nós montamos aí o nó 1. Nó 1 está montado. Então, vamos tentar fazer a primeira equação do nó 1. Primeira equação do nó 1 vai ser o somatório das vazões, tem que ser igual a zero, né? Então, temos aí que 63, que é a vazão concentrada, né, que está saindo do nó, mais Q1,2 está saindo do nó, mais Q1,5 está saindo do nó, é igual à vazão que está entrando no nó, que é 562,5. Né? Então, a gente passa 63 para o outro lado e temos que Q1,2 mais Q1,5 é igual a 499,5. Né? Então, essa é a nossa primeira equação.
E aí a gente pode começar a admitir algumas vazões, né? Começa a parte do chute. Então, eu tentei fazer aqui para ser um chute mais preciso, né? Como primeira tentativa, que a área de influência do nó 5 é 27 e a área de influência do nó 2 é 36. Então, isso vai me dar uma razão aí de 0,75. Então, eu estou dizendo aqui que Q12 vai ser igual a 499,5 vezes 0,75, né? E vai dar uma vazão de 374,6. E que Q5 seria 0,25, né? Da vazão total. 499,5 vezes 0,25. Então, 124. Então, nessa nossa equação aqui, né, de Q12 mais Q15 igual a 499,5, eu estou dizendo que 75% dessa vazão, né, vai ser de Q12 e 25% seria Q15, ok? E aí elas ficam com esses valores, né? E eu baseei meu chute de acordo com a área de influência desses nós, tá certo? Então, para o nó 2, nós vamos ter... Vou voltar aqui. Para o nó 2, nós vamos ter Q12 entrando, Q26 saindo, 75 litros por segundo, que é a vazão do nó 2 saindo, e Q23 saindo, né? Então, vamos fazer o somatório. Somatório das vazões no ponto 2. Nós vamos ter aqui tudo que sai, né? De um lado, Q26 mais 75 mais Q23, igual a vazão que entra, 374,6. Né, que foi o que a gente admitiu para a vazão Q12. Então, fazendo essas contas, nós vamos chegar em duas variáveis e uma equação de novo. Q26 mais Q23 é igual a 299,6. E aí, eu fiz a mesma coisa para fazer o meu chute, né? Baseei nas áreas, falei que uma vazão era 75% e outra 25%. E aí ficou com um valor de Q26 e um valor para Q23. Da mesma forma, faz o nó 3, né? No caso do nó 3, nós vamos ter a vazão do trecho 23 entrando. Eu estou dizendo aqui que a vazão 34 está saindo do nó, 3,8 está saindo do nó e saindo também do nó está a nossa vazão concentrada do nó 3. Né? Então, a gente tem Q34 mais Q38 mais 42, isso tudo igual a 74,9. Então, de novo, vamos ter vazões, duas variáveis, né? E uma equação. E aí aqui o meu chute foi que 32,9, metade disso vai ser para cada vazão, né? Então, 3,4 e 3,8 é 16,5 litros por segundo. E aí, vamos fazer para o nó 4. Tá aqui a equação do nó 4, né? Entrando vai ter vazão 3,4, saindo vazão 4,5, saindo vazão 4,9 e 42 litros por segundo. Nesse caso também temos a vazão 4,5 e 4,9 igual a menos 58,5 aqui no final. Então, ficamos aqui com 4,5 igual a menos 100 e 4,9 41,5, né? Isso todos é baseado nos nossos primeiros chutes, né, de vazões. E aí temos aqui nó 6,
tá? Eu vou passar mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, né? Da mesma forma, aqui a gente já só tem uma variável e uma equação, consegue achar vazão aqui do 6,7. No nó 7, a gente já tem também só uma variável e uma equação, acha a vazão do 7,8. Nó 8, nós conseguimos achar também a vazão do 8,10. No nó 10, nós achamos a vazão do 10,9. E aí, assim que nós temos todas as vazões determinadas, né, dos trechos, depois de todas as vazões dos trechos determinadas, a gente vai partir para o diâmetro. Como que faz isso, né? Nós vamos ter aqui a nossa tabela, né? Aqui está a tabela. E, por exemplo, aqui, no trecho 10,9, né? Nós temos uma vazão de 18,7 litros por segundo. Então, a vazão máxima aqui para o diâmetro de 150 milímetros é 17,7, né? Então, não atende. Então, para esse trecho, a gente tem que ter um diâmetro de 200 milímetros. Que aí, no caso, o diâmetro de 200 milímetros pode ter uma vazão de até 35, né? E por aí vai. Então, para cada trecho, nós achamos uma vazão específica, né? E a partir dessa vazão, nós vamos dimensionar a tubulação, né? Vamos achar os diâmetros. E aí, popular a extensão de cada trecho, né? Tá aqui o nosso desenho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, para vocês verem melhor. Então, não sei se dá para ver tudo. Pronto. Então, aqui vocês conseguem ver do reservatório, né? A gente tem aqui nó 1, nó 2, nó 6, e aí as vazões aqui concentradas em verde, o fluxo das vazões em cada trecho, né? Tá aqui todas calculadas. E aí agora, depois de a gente saber, né, todos esses trechos, todas as vazões e diâmetros, nós vamos fazer o somatório das perdas de carga em cada um desses anéis, né? Então, nessa rede aqui, nós temos 3 anéis. Vamos chamar de anel 1, anel 2 e anel 3 e colocamos a convenção positiva sendo no sentido horário. Então, gente, aqui eu quero mostrar para vocês esse Excel, que tem os dados, né? Falei para vocês, dados de população, de consumo per capita, K1, K2, tá aqui a nossa vazão por área, né? E o nosso C. E aí, eu coloquei aqui todas as vazões concentradas por nó, as vazões adotadas, né? Quando tem número quebrado, adotei números inteiros, que foi o que a gente calculou ali. E aí, para cada trecho, né? Tá aqui a nossa vazão inteira. Para cada trecho, nós vamos ter lá as vazões iniciais, né? Que foi a que a gente adotou ali nesses nossos cálculos, né? Para cada vazão inicial dessa, a gente vai ter lá o D específico, um diâmetro específico, certo? E aí nós vamos calcular a nossa perda de carga. A perda de carga aqui foi calculada usando Reason-Williams, né, que vocês estão vendo aqui em cima a fórmula. E aí a gente precisa fazer o somatório, né,
da nossa perda de carga em cada anel e calcular a correção das vazões, né? É assim que se faz o método Hard-Cross. Então, gente, aqui nós temos lá nossas vazões, nosso diâmetro e a extensão de cada trecho. E aí calcula-se as perdas de carga em cada trecho, né? E aí separando anel por anel, que as perdas de carga. Quando nós temos vazão negativa, né? Ou seja, negativa quer dizer que ela está contrária ao fluxo de escoamento que nós adotamos como positivo, que seria no sentido horário, né? A nossa perda de carga também vai dar negativa, certo? E aí, o somatório das perdas de carga aqui, nesse caso, deu 3,92, né? Bem diferente de zero. Então, o que acontece? Como já no primeiro anel já deu diferente de zero, a gente vai ter que começar com a correção das vazões para cada anel. Então, a correção, né, o ΔQ, vai ser o somatório das perdas de carga, menos o somatório da perda de carga, sobre 1,85, vezes o somatório das perdas de carga sobre as vazões, né? Então, por isso que eu coloquei nessa outra coluna aqui, perda de carga sobre vazão, e aqui embaixo tem o somatório. E aqui embaixo tem o somatório, né? E aí a gente consegue achar aqui a vazão de correção, né? Certo? Com essa vazão de correção, o que que acontece? Nos trechos que passam por dois anéis, a gente vai subtrair as correções da vazão, ok? O que que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu coloquei em vermelho, né? Quando a gente tem só o trecho faz parte só do anel 1, por exemplo, o trecho 1, 2, você vê que a correção da vazão é a mesma, né? Aqui a correção de vazão do anel 1 é menos 10,15. Então, aqui, né, na correção de vazão do trecho 1, 2, é menos 10,15. No caso do trecho 4, 5, do trecho 5, 1 também. Acontece que no trecho 2, 3 e no trecho 3, 4, eles fazem parte não só de um anel, esses trechos, eles fazem parte de outros anéis também. Então, quando o trecho passa por dois anéis, a gente tem que subtrair a correção das vazões um do outro, né? Por que subtrair? Bom, voltando aqui para os anéis, né? Aqui no trecho 1, 2 só faz parte do anel 1, o trecho 5, 1 também e o trecho 4, 5 também. Mas quando chega no trecho 2, 3 aqui, ele passa positivo, porque a gente está considerando o anel 1, né? Então, ele passa positivo no anel 1, mas passa negativo no anel 2. Então, a gente vai pegar a correção do anel 1 menos a correção do anel 2, né? Da mesma forma, no trecho 3, 4, ele passa positivo, né? O escoamento aí do 3, 4 está positivo no anel 1, mas ele passa negativo no anel 3. Então, a gente vai pegar a correção do anel 1 menos a correção do anel 3, né? Que foi isso que foi feito aqui. Tá certo? Então, essa foi a primeira tentativa, né? E aí tá aqui o anel 2, tá aqui a correção do anel 2, né? No anel 2, o somatório das perdas de carga deu 1,63 e a correção de vazão deu menos 4. E no anel, esse é o anel 2, né? No anel 3, a gente tem as perdas de carga já 0,74
e correção de vazão menos 0,92, certo? E isso a gente vai corrigir as vazões para a próxima tentativa, né, na segunda iteração. Então, aqui tem Q0, que é a inicial, aí vem para Q1, né, que é a primeira tentativa, já com correções. Então, a gente vai ter aqui que Q1, né, vai ser Q0 mais a correção. Então, a primeira era 374,66, e aí ficou uma vazão corrigida de 364, né? Então, na segunda tentativa, o somatório das perdas de carga do anel 1 já ficou 1,1, do anel 2 já ficou 0,83 e do anel 3, 3. Aí corrige de novo as vazões, né? E isso é um método iterativo. Isso pode ser feito no Excel, né, manualmente, que demora muito, né? Por isso, até zerar essas perdas de carga, né? Então, que aqui nesse caso, a minha tentativa 3, né? Aqui o anel 3 já está 0,04, o anel 2 está 0,081 e o anel 1 já está 0,49, né? Então, já está chegando bem perto de zero. E aí, gente, é por isso que a rede malhada ela é um pouco mais complicada por causa desse método iterativo, que a gente tem mais variáveis do que equações e aí a gente precisa utilizar esses métodos para conseguir resolver o problema. Depois de tudo isso, depois que a gente acertar as vazões, né, acertar as vazões e zerar as perdas de carga nos anéis, é que a gente vai para a parte das cotas piezométricas, cota do terreno e pressão disponível, né? Da mesma forma que a gente fez lá, da mesma forma, uma forma bem parecida do que a gente fez na rede ramificada, tá? Então, até o próximo vídeo.